Shippuden, Boruto GX, que nada, o nome da segunda parte de Boruto é Boruto 2 Blue Vortex. E ela vai trazer muita coisa boa que a gente, tá 6 anos esperando, como por exemplo Time Skip, o visual dos personagens mais velhos, já tem até data de retorno. Vem comigo conferir todas essas notícias agora. Inestrantes, Peter aqui! Galera, eu tô muito feliz, porra, o Boruto começou há 6 anos atrás, e aí desde que começou a gente tá doido pra ver a galerinha depois do time skip, é ou não é? E é até engraçado, pô, o negócio tinha acabado de começar, a gente hypando pra caramba pra ver os personagens mais velhos, né? Mas é que em Naruto o time skip foi tão icônico que não tinha como não animar com a ideia de um time skip em Boruto também. Essa coisa de time skip é bom, né? Em shonen pra caramba, né? E aí, desde 6 anos atrás, a gente tá aqui juntos, eu sempre trazendo conteúdo de Boruto pra vocês, sem nunca deixar a peteca cair, vocês daí, sempre mostrando que queriam mais. A gente aguentou por muito tempo, muitas fases ruins dessa história. Vocês foram meus parceiros casca-grossa demais, mas finalmente a gente chegou num ponto do time skip que a gente pode bater no peito e ficar tranquilo, porque tem tudo pra ser tão icônico quanto o de Naruto. Se prepara. O vídeo hoje é especial demais, porque ao mesmo tempo que esse time skip que a gente tanto esperou, é a primeira notícia dessa nova parte da história de Boruto. Então, já que a gente tá tanto tempo junto assim, com tanto conteúdo de Boruto, deixa seu like aqui, só pra não perder o costume, né? Vai que cola, obrigado, galera. Mas, Pedro, o que aconteceu? Por que tanto barulho? Calma, jovem manceba, eu vou explicar tudo pra vocês. O que rolou foi que, recentemente, foi liberada uma página da V-Jump, que é a revista onde o Boruto é publicado, ok? E nessa página, que parece até capa de revista, tá? A gente viu o Boruto e um monte de informações em japonês ao redor dele. Lógico, vai ser informação em alemão, pô, foi lá no Japão. Mas o que não tá em japonês, a gente consegue ler claramente, é o título dessa nova fase da história. Boruto 2 Blue Vortex. E da mesma forma como a gente teve um Naruto Shippuden lá no passado, a gente agora vai ter um Boruto 2 Blue Vortex. O curioso é que essa fase Shippuden, né, foi só uma coisa do anime. No mangá não teve separação, eles continuaram a história direto, bacana isso, né? Mas aparentemente a história ainda vai ser publicada dentro do mangá de Boruto, mas com um novo título para essa nova fase, ok? E esse título, hein? 2 Blue Vortex, né? 2 vórtices azuis. Vocês não têm noção do quanto eu tô fritando aqui minha cabeça para tentar descobrir o motivo desse título. Por exemplo, quando a gente pega Shippuden, ele tem um significado, entende? A gente consegue analisar o kanji usado em Shippuden em 3 caracteres separados. Separados, a gente lê Shippuden. Shi significa rápido, Pu significa vento e Den significa lendas ou crônicas. Aí a tradução literal fica algo como Naruto, as crônicas do furacão. Seria mais ou menos isso, entende? E isso é muito interessante porque o Naruto é do clã Uzumaki, que é sempre representado pelo quê? Redemoinhos. O símbolo do clã é um redemoinho. Furacão, vórtice, redemoinho. Dá pra sacar a ligação? Então a gente tenta ligar as peças que dá uma de Batman, né? E recentemente a gente aprendeu muito sobre redemoinhos e espirais no Minato Gaiden que o Kishimoto lançou recentemente, ok? Bom, nesse Gaiden do Minato, que inclusive se chama o redemoinho dentro da espiral, a gente viu a Mito Uzumaki mostrando pra Kushina a diferença entre espirais e redemoinhos usando uma escada de exemplo. Redemoinhos são basicamente 2D, sabe? Bidimensionais, planos. O desenho de um redemoinho não muda. Já uma espiral é tridimensional. E mesmo que os dois girem em círculos, os andares mudam um pouquinho e a paisagem que a gente vê em cada andar continua mudando. A lição que eu tirei disso foi olhar por uma nova perspectiva mesmo em uma situação que você parece não sair do lugar. Kishimoto é casca grossa demais, galera. Olha isso. Olha como ele consegue transmitir mensagens fazendo metáforas visuais. Esse cara é simplesmente um dos melhores no trabalho que ele faz. Na minha visão, ele é um dos melhores no ramo. E essa questão de perspectiva é interessante, porque olha para a situação do Boruto agora. Ele tá lascado, numa situação que parece sem saída. Vocês acompanharam os últimos capítulos, né? E graças ao poder da Eida, que mudou ele, o Kawaki, de lugar, né? Fez um swap, agora ele vê as coisas de uma nova perspectiva. Será que esse título 2 Vórtices Azuis tem algo a ver com isso? Ou eu só viajei demais aqui? Como sempre, né? Como sempre não, tô acertando pra caramba. Para com isso, hein? Claro, tem algumas outras possíveis explicações, eu sei disso. Como a gente falou de vórtices azuis, a primeira coisa que a gente pensa é o Rasengan. O Rasengan é uma esfera de chakra que está girando a uma velocidade alta, ou seja, um vórtice. O Rasengan é um dos elementos principais da história de Naruto como um todo. E recentemente, na história do Minato, ele apareceu já sendo relacionado com o tema de redemoinhos.
Até porque Rasengan é esfera de chakra ou então espiral de chakra. Mas como o título é 2 vórtices azuis, eu tenho a impressão de que a gente tá falando aqui de 2 pessoas, entende? Normalmente a gente pensaria que seria o Kawaki, mas eu acho difícil ser ele. Ele não sabe o Rasengan e também não tem ligação com o Redemoinhos e nem com a cor azul. A cor do Kawaki sempre foi vermelha. Eu penso que possa ser um Naruto aqui nessa referência. Seria uma forma de manter o legado do Naruto dentro do título de Boruto, já que agora o nome não é mais Boruto, Naruto Next Generation, como a gente falava. E voltando para aquela ideia das espirais de Redemoinhos, a gente acompanhou a história do Redemoinho, Naruto, mas agora a gente está subindo para um novo andar com cenários diferentes, Boruto. Que tal essa? E se a gente pensar que esse título é sobre 2 pessoas, dá pra considerar que é um Naruto mesmo, né? Já que tanto ele quanto o Boruto têm olhos azuis. Mas se a gente pensar que a ideia é dar foco na nova geração, pode ser que seja sobre o Himawari também, pode ser. A gente descobriu pelo Daemon recentemente que a caçulinha lá dos Uzumaki, galera, tem um poder absurdo, casca grossa. Porra, o próprio Daemon falou. Pode ser que ela tenha um destaque maior agora nessa parte da história. Mas se o título realmente for referenciando olhos, e se for só uma referência aos olhos do Boruto? Afinal, o Momoshiki ficou martelando na cabeça do Boruto que esses olhos azuis vão tirar tudo de você, né? E a gente vê que não dá pra duvidar de premonições desse maluco aí. O cara acerta. Fora que o Boruto agora tem o Jogan, que é um olho azul pra caramba. Será que esses vórtices são os olhos do Boruto mesmo? Isso a gente descobre depois, não tem jeito. Mas você viu quanto que dá pra tirar só do título dessa nova fase? Quando a gente consegue ir desmembrando e ramificando e tentando buscar alternativas? E ainda tem mais informação que estão lá em japonês nessa capa da revista. Como eu sou fluente em Google Tradunês, eu traduzi pra vocês. Abre aspas. As memórias das pessoas mudaram e Boruto agora está em uma situação em que sua vida é um alvo de Konoha. Boruto ressurge. Grande abertura da parte 2. Rápido como o vento. E fecha aspas. De novo esse papo de rápido como o vento, que é claramente uma referência a vórtice. Vórtice, rápido. Pô, fala sério, você tá animado com isso? Porque eu tô de verdade. Mas calma que ainda não acabou, o melhor ainda tá por vir. Até então eles estão falando de uma parte 2 e tal, né? Mas isso não significa que necessariamente teria um time skip. Então, de onde que eu tô tirando que vai rolar esse time skip? Você ficou louco? Bom, da mesma revista, que liberou uma outra página que tá dando o que falar, inclusive. Nessa página, a gente vê simplesmente o visual da Sarada depois do time skip. E galera, o visual, inclusive, que dividiu opiniões, ok? Eu vi muita gente chorando aí porque queria Sarada de cabelão, cabelo longo, né? Quando a versão final foi de uma Sarada com cabelo bem curtinho, menor do que já era, inclusive, entende? Eu achei isso engraçado, contrariou todas as expectativas da galera. A galera tava esperando uma Sarada tchá, né, tal, mas não foi. Foi cabelo curtinho. Os fãs queriam porque queriam que ela tivesse cabelo longo. Mas eu acho isso engraçado porque o Kishimoto já falou numa entrevista há um tempo atrás que inicialmente desenhou a Sarada com cabelo longo, mas que depois mudou de ideia porque achou que um cabelão não ia combinar com uma ninja. Eu gostei do visual da Sarada, eu acho, inclusive, que o cabelo ficou muito bom. Mas é engraçado ver o Kishimoto falando um negócio desse aí. É no mínimo engraçado, curioso. De cabeça, eu consigo lembrar da Ino, da Mei, da Hinata no Shippuden, da Tsunade. Tudo ninja casca grossa de cabelão. Kishimoto, pô, tem o fucking Madara, o Jiraiya, o Hashirama, o Neji. Pô, tem gente pra caramba de cabelo grande. Que papinho, Kishimoto, não me convenceu. Mas por mim, ela tá ótima com esse cabelo bem curtinho, de verdade. Eu acho que combinou muito com o estilo dela, ficou bem bonita, inclusive. Ainda assim, engraçado ver o povo criando expectativa em cima de um negócio que o Kishimoto já tinha dito que não ia ser. É porque não tá acompanhando. Não tá acompanhando a Inert. Fora o cabelinho, outras coisas que chamaram atenção também foram os brincos, que tem o emblema do Uchiha e a jaqueta que ela tá usando. Muita gente está teorizando que pode ser um manto da Katsuki, ou então a jaqueta do Boruto, olha isso. Eu já acho que é só a jaqueta dela mesmo, só isso, acabou a jaqueta. Mas seria legal se fosse do Boruto também. Provavelmente se passaram uns 3 anos nesse time skip. Então a Sarada agora deve ter mais ou menos uns 16 anos, né, por aí. O que me deixa com o pé atrás é o Ikimoto. Não é de hoje que o Ikimoto faz umas artes muito esquisitas em relação à Sarada. Ele sempre coloca ela em umas poses estranhas, com as cores mega extravagantes e tudo mais, né? O cara botou a Sarada pra lutar de salto alto e vestidinho curto. Galera, maior ideia torta essa aí. Isso que a Sarada tinha uns 12 ou 13 anos, ok? Eu tenho medo dele ficar soltinho agora que ela tem 16. Porra, com 13 anos fazer aquilo, imagina agora com 16. Ele teve tempo aí nesse prazo pra melhorar os desenhos dele. Espero que ele tenha aproveitado. Bom, ainda assim, eu tô bem animado, de verdade. Eu quero muito ver esse time skip. Boruto Two Vortex, porra, vai chegar no mangá em 20 de agosto desse ano. Tá quase lá, falta um mês. Mas e o anime, Pedro? Assim como o mangá, o anime também entrou nesse ato, nesse gap. Mas ele pausou num momento diferente do mangá. No anime a gente já tem algumas coisas
pra ver acontecendo antes de chegar nesse ponto agora de Two Blue Vortex. Aide Cold versus Shikamaru, Cold versus Damon, Aide Damon em Konoha, toda a treta mais recente envolvendo a cicatriz do Boruto também. O pedido do Kawaki, a onipotência. Talvez o anime sim dê outra pausa quando chegar nesse ponto da história. E talvez tenha um outro anime chamado Boruto Two Blue Vortex, ao invés de continuarem no anime Boruto Naruto Next Generations. Tamo ansioso pro anime também, anime pra caramba, mas sem data exata por enquanto. Mas me diz você, voltou o hype de Boruto? Tá curtindo? O que você achou do visual da Sarada? Comentem, toca aqui e se inscreve no canal, porque eu vou continuar cobrindo agora, vou trazer bastante informação desse novo momento que vai ter agora em Boruto, novos personagens. Você tem que estar inscrito aqui embaixo, ok? Você tem que estar inscrito no canal com o sininho, senão você perde. Valeu, galera! Fui!